Estamos no canal Falando em Português e no canal Vida Docente, né? Dosimetria, emendas e operação transparência, né? Então, tudo ligado, esta é a realidade, né? O Hugo Mota não pautou a dosimetria das penas do 8 de janeiro à toa. Ele estava pensando na questão das emendas parlamentares. Inclusive, vazou áudio aí, até de um deputado aqui da Bahia, né? O Léo Prats, se eu não me engano, vazou áudio aí falando sobre essa questão das emendas parlamentares. As famosas emendas PIX, emendas que não têm dono, né? Por incrível que pareça, tem político que vai mandar verbas para determinado lugar e não vai querer colocar o seu nome nela, né? Mas o Brasil, né, tem aí mais de 50 bilhões do orçamento na mão dos deputados, pulverizado, sem nenhum tipo de política pública para melhorar a vida da população. São emendas que servem apenas para encher o bolso de muita gente. Essa é a realidade. Um político que quer manda uma emenda e não quer que essa emenda tenha seu nome junto é extremamente absurdo, né? Mas vou falar primeiro da dosimetria, né? O Hugo Mota, depois de aprovar essa dosimetria, que é um ataque aí tanto ao STF quanto ao governo federal, e por causa das emendas, ataca o STF por causa do Flávio Dino, que está investigando as emendas, né? Ataca o governo, por óbvio, né, que o governo era o governo que seria derrubado aí pelo golpe de Estado. Mas o Hugo Mota fala em dosimetria da pena e diz que as penas foram exageradas. É preciso a gente explicar em relação a isso o seguinte: quem determina a pena é o legislativo. Aí vai dizer, não é o juiz. O juiz faz o que o nome está dizendo. A dosimetria da pena, por exemplo, abolição, golpe de Estado. A pena de golpe de Estado foi determinada pelo Legislativo, que disse que quem tentasse um golpe de Estado teria pena de 4 a 12 anos. E o que é que o juiz faz? A dosimetria dessa pena, de 4 a 12 anos, dependendo da culpa e da participação do indivíduo. A maior pena dentro do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, foi de Bolsonaro. E seria óbvio que sim, ele era o chefe, ele seria o maior beneficiado com o golpe de Estado. Ele pegou 8 anos e 2 meses por golpe de Estado. Todos aqueles bagrinhos que eles ficam falando que tomam uma pena exagerada, pegaram 4 anos, ou seja, a pena mínima. O juiz não tem o poder e nem pode dizer o seguinte, é de 4 a 12, mas eu acho que esse cara fez aqui pouquíssimas coisas para o golpe de Estado. Realmente ele tentou um golpe, mas ele fez pouquíssimas coisas. Então, eu vou dar 2 anos. Não pode. Ele tem que dar entre 4 e 12 anos. Então, o Hugo Mota mente para a população quando ele diz que a pena aí foi exagerada em relação à questão dos bagrinhos dessas pessoas, né? E, inclusive, provavelmente ele está dizendo também que foi exagerado em relação ao Jair Messias Bolsonaro. Não foi. É um absurdo essa fala sobre a dosimetria da pena. Quem determinou a pena para golpe de Estado foi o Legislativo, não foi o Judiciário. O Judiciário fez apenas a dosimetria da pena, né? Dito isso, a gente volta lá para as emendas. A dosimetria é desdobramento das emendas PIX. E aqui tem, e também tem a operação agora, né? E aí tem a fala de Hugo Mota. Mota elogia a servidora, alvo da PF, e diz que Dino não aponta desvio. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, saiu publicamente em defesa da servidora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal. Na sexta-feira, dia 12, a servidora atuou como assessora do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, e é investigada no inquérito que apura a operacionalização
do chamado orçamento secreto. Em nota divulgada na noite de sexta, Mota afirmou que Mariângela é uma técnica competente, responsável e comprometida com a boa gestão da coisa pública. Segundo ele, a servidora teve papel relevante e aprimoramento dos sistemas de rastreabilidade de proposições, indicações e execuções de emendas parlamentares no âmbito da Câmara. O presidente da Casa também destacou que, ao analisar a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal não identificou apontamentos diretos de irregularidades financeiras. Não há nenhum ato de desvio de verbas públicas, nenhum, afirmou Mota, embora tenha ressaltado que eventuais irregularidades devem ser devidamente apuradas pelos órgãos competentes. As diligências contra a servidora foram autorizadas por Dino no contexto das investigações sobre o funcionamento do orçamento secreto, mecanismo que permitia a destinação de recursos públicos sem identificação dos parlamentares responsáveis pelas indicações, nem dos beneficiários finais. De acordo com a apuração, Mariângela teria encaminhado ofícios à comissão da Câmara, determinando a liberação de emendas com destaque para recursos direcionados ao estado de Alagoas. O ministro Flávio Dino apontou indícios de uma atuação contínua, sistemática e estruturada na organização dessas emendas. A Polícia Federal relatou que, após a quebra do sigilo telemático da servidora, não foram localizadas mensagens armazenadas em aparelhos ou em nuvem, o que levou à autorização das buscas diante da suspeita de ocultação deliberada de dados sensíveis. Aí fica uma pergunta em relação ao Hugo Mota. A tática de acusar o sujeito que está sendo investigado no momento não funcionou muito bem. Por exemplo, o Jair Bolsonaro abandonou o Mauro Cid delatou todo mundo, e todo mundo hoje está condenado, está na cadeia. Né? O que é que o Hugo Mota faz? A tática é diferente. Elogia, diz que é uma boa servidora, que ela não tem nada a esconder. O Hugo Mota parte em defesa da servidora. Os motivos a gente vai saber provavelmente no futuro. Por que o Hugo Mota partiu em defesa da servidora, da ex-assessora do seu mentor, Arthur Lira. Né? Isso precisa ser bem esclarecido. E por que o Hugo Mota vem a público dizer que não há indícios de irregularidade da servidora? A Polícia Federal está investigando ainda. O Ministério Público vai avaliar. E depois o juiz vai julgar, se for o caso, se for necessário. Mas o Hugo Mota já fez o seu juízo e disse que a servidora é inocente. Por que ele faz isso? Por que ele parte em defesa da servidora? Né? Qualquer problema que existem hoje, os problemas que existem hoje entre legislativo, executivo, entre legislativo e o STF ou judiciário, está em torno das emendas parlamentares. Nenhum parlamentar ali está preocupado se Bolsonaro vai para Papuda, que vai continuar na Polícia Federal. Aqueles parlamentares que ali estão preocupados com suas emendas, com dinheirinho para botar no bolso. Dinheirinho suado do povo brasileiro, né? E o Hugo Mota está no olho do furacão. Ele é quem determina a pauta. Ele é quem determinou essa pauta da dosimetria. E o povo hoje vai para as ruas. E nós esperamos que o resultado do povo nas ruas dê o tom ao Senado Federal novamente. E vale lembrar, quando se fala em emendas parlamentares, a gente não está falando só de deputado, não. Senadores também estão no mesmo barco. Por isso que Alcolumbre está agoniado para votar a dosimetria. E o Otto Alencar deu uma segurada dele para esperar, inclusive, o resultado das ruas do que vai acontecer hoje nas manifestações contra o Congresso, inimigo do povo. Comenta, compartilha, se gostar dá o joinha, se não gostar dá o joinha, e se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.